Olá pessoal, hoje vou mostrar para vocês esse carro aqui, Citroën C4, primeira geração. O Citroën C4 foi lançado em 2004 na Europa. Ele veio para substituir o Citroën Xara. Então, o Citroën Xara foi um carro que fez até um sucesso bom aqui na Europa. E esse carro veio para substituir ele. Ele é feito na mesma base do Peugeot 307. Então, grande parte da mecânica dele é muito parecida. E parte de suspensão, parte de motores, é muito parecido com o 307. Mas realmente o C4 trazia algumas diferenças que tornavam dele um Citroën, né? O Citroën sempre gostou de ter uns carros um pouco diferentes do normal, e isso é um diferencial do Citroën C4 em comparação ao 307. Vou mostrar para vocês logo mais. Esse carro aqui é a versão hatch 5 portas. Existiu também uma versão de 3 portas, chamada de VTR no Brasil, e ela era uma versão coupé, né? Basicamente é o mesmo carro, só que a traseira é um pouquinho diferente, que só tem 3 portas, e ele tem um estilo meio coupé, assim, meio diferente. Essa aqui é a versão mais normal, a versão mais tradicional dele. Em alguns mercados tem também a versão sedã, mas a versão sedã não foi vendida aqui na Europa. Começando pela chave, temos aqui uma chave canivete de 3 botões. Então temos aqui o botão de trancar as portas, o botão de destrancar as portas e esse botão aqui que apertando uma vez você acende a luz do carro e apertando novamente você apaga. Isso aqui é tipo para você saber onde é que o carro está. Você aperta, obviamente se você não apagar durante um tempo ela depois apaga sozinha, mas você pode controlar por aqui. Esse carro tem também um repetidor de pisca na base do retrovisor. Se você tranca o carro, ele responde de acordo. Quando você tranca, ele pisca uma vez só. E quando você destranca, ele pisca várias vezes. É como você sabe se o carro está trancando ou está destrancando. Aqui na porta temos esse estilo aqui, que é bem interessante, né? Basicamente você abre a porta e tem essa parte aqui a mais, depois do vidro. Um toque de estilo que muitos carros tinham, né? E eu sempre achei isso muito interessante. Tanto na porta dianteira quanto na de trás, temos igual. Essa maçaneta também é uma maçaneta normal. Todo carro quase começou a usar assim nesse tempo, né? Essa maçaneta de puxar. Nesse modelo em particular, temos 4 airbags. Temos aqui airbag para o motorista, para o passageiro e um airbag em cada banco dianteiro, totalizando 4 airbags. Em questão de ergonomia, esse carro tem os ajustes que nós começamos a esperar que os carros tenham. Então temos aqui ajuste de altura do cinto, temos ajuste de altura do banco, temos obviamente o ajuste de posição do banco e aqui temos o ajuste de encosto. Então o encosto dele regula por aqui. Você aperta aqui e empurra o banco até onde você quer. Temos aqui o nosso encosto de cabeça. Ele só tem regulagem em altura, ele não tem aquela regulagem que outros carros têm, mas em compensação temos aqui um diferencial. Com essa roda aqui você regula a posição dessas abas laterais do banco. Então quanto mais você apertar, mais próximo de você isso aqui fica. E quanto mais soltar, mais solto fica. É um ajuste bem interessante para o banco se moldar melhor a você, né? Vamos entrar no C4 e ver como é que é lá dentro. Esse C4 tem um painel bem diferente, bem interessante, que fugia do convencional, né? Temos aqui o nosso velocímetro na parte central. Então se a gente ligar a chave, a gente vai ver nessa parte a velocidade em digital. O painel principal do carro é aqui. É aqui que você vai ver informações como velocidade, nível de combustível no tanque, temperatura do líquido de arrefecimento, quilometragem total desse carro. Esse carro está com 144.562 km. Aqui temos os mostradores normais, que obviamente como o carro está desligado, está acesa aqui a injeção. A luz do freio de mão também. Aqui temos umas luzes que nos mostram quais cintos estão apertados e quais não estão. Isso aqui é bom para quem carrega pessoas no banco de trás, que assim você sabe se está todo mundo com o cinto posto ou não. Isso aqui é muito bom para famílias.
Aqui temos 3 botões também para resetar o trip. Temos esse botão check também e temos um botão para regular o contraste. Apertando esse botão check, nesse mostrador aqui aparecem algumas informações. Se as travas elétricas das portas estão funcionando, se a trava automática de crianças atrás está ativa ou não, e por aí vai. Nessa parte aqui temos um conta-giros. Então eu achava que isso aqui era de série, eu achava que todo C4 tinha esse conta-giros, mas aparentemente não. Eu tenho um vídeo no canal do outro C4 que eu fiz o vídeo que não tinha essa parte aqui. Achei muito estranho não ter, mas aparentemente alguns carros têm, outros não. Eu acho muito interessante esse painel, porque ele tem aqui um soft touch em grande parte do painel. Ele é um painel em toque suave. E ele é um painel que te dá uma aparência de tudo ser grande. Uma sensação assim meio que nave espacial, sabe? Você tá aqui, tem muito painel à sua volta, sabe? É uma sensação boa, uma sensação de espaço bacana. Uma coisa muito interessante também é que esse painel faz continuidade com a porta. Então pode ver aqui que onde acaba o painel começa o forro de porta. Esse forro de porta, essa parte aqui, igual aqui no painel na frente, é plástico, mas aqui temos uma parte suave e temos também um tecidinho aqui no meio. Aqui temos uma maçanetinha cromada. Essa maçanetinha, ela não é de metal, dá para notar que isso aqui é plástico. Pelo menos tem aparência de cromado, né? Então é bacana. Aqui temos os nossos botões de vidro elétrico. Esse carro tem vidro elétrico só nas portas da frente, mas ambos são automáticos one touch, tanto para subir quanto para descer. E aqui temos a regulagem elétrica dos retrovisores. Você usa aqui para regular e aqui para escolher qual espelho você quer regular. Aqui no meio você não regula nenhum, aqui você regula o da esquerda e aqui o da direita. O espelho central desse carro é normalzinho, então esse carro nessa versão não tem nem sensor de chuva e nem espelho fotocrômico, esse espelho é normal. Então tem aqui a configuração de noite por aqui. Espelhinho normalzinho, simples, igual de quase todo carro. Aqui nos quebra-sóis você tem espelhinho, então tanto o motorista quanto o passageiro tem o seu espelhinho, mas não tem iluminação nesses espelhinhos. E aqui no passageiro você tem o aviso de segurança do airbag. Temos aqui uma luz de teto, e você pode desativar ela, ativar só quando as portas estão abertas ou ativar o tempo todo. E aqui você tem 2 luzes de leitura, você pode ligá-las individualmente por aqui. Lembrando que as luzes de leitura só funcionam com a chave ligada, então se você desliga a chave, elas apagam mesmo o botãozinho estando nessa posição, ok? Esse carro tem vários porta-objetos. Alguns deles não são tão úteis, como esses aqui que estão embaixo das grelhas de ventilação. Esse aqui é bem pequenininho, cabe aqui uma chave, algumas moedinhas, alguma coisinha bem pequena. Mas são porta-objetos. Você tem esse central também, que é um pouquinho maior do que aqueles ali. Você pode guardar algumas coisinhas aí. Esses daqui é muito normal acontecer deles não abrirem mais, então ele bloqueia. Ele tende a não funcionar muito bem, mas esse aqui ainda funciona. Nessa parte do painel temos também esse estilo imitando fibra de carbono. Isso aqui é tudo plástico, tá? Mas ele tem esse desenho engraçadinho aqui. Temos também uma alta noção de simetria nesse carro também. Então temos o botão igual dos dois lados, embora esse aqui é do pisca-alerta e esse aqui é para trancar as portas. Mas são botões do mesmo estilo, do mesmo tamanho, né? Mesmo sendo de cores diferentes. E aqui temos o cheirinho desse carro. Então esse carro basicamente vinha com a opção de alguns ambientadores que você colocava aqui, e quando você ligava a ventilação, ele soprava ar com um aromatizador. Isso aqui na Europa até que funcionou, mas no Brasil depois soube-se que a Anvisa proibiu isso aqui. Não foi muito à frente, a Citroën não conseguiu comercializar muito disso aqui no Brasil. Aqui nós temos os controles de ar-condicionado. São os controles bem normaisinhos, aqui você controla a velocidade do ar, aqui você controla a temperatura. E aqui você controla onde você quer que o ar sopre. O botão para ligar ou desativar o ar-condicionado, o botão para ligar ou desligar a recirculação de ar e o botão para ligar ou desligar o desembaçador traseiro. Aqui temos o nosso rádio, um rádio bem normal também. E tudo que aparece do rádio aparece aqui em cima no computador de bordo. Então se você ligar, ele aparece aqui, nas informações de rádio. Aqui em cima mostra em que rádio você está ligado, né? Ou se você está lendo pelo CD ou algo assim, você consegue mudar tudo por aqui. As informações vão aparecer basicamente nessa telinha aqui. Aqui temos nossos conta-giros em ação, então se você acelera o carro, você vê aqui a rotação subindo. Aqui em cima temos um painelzinho com informações, principalmente de pisca, de luzes. Então nessa parte logo acima do volante você tem essas informaçõezinhas aqui. Você liga o farol por aqui, você roda essa parte aqui
e você liga luz de posição e farol. E depois, para ligar a luz alta, basta puxar essa parte aqui, aparece que você tem a luz alta acesa. Aqui basicamente você coloca uma vez para frente, você acende a luz de neblina dianteira, e se você coloca mais uma vez, você acende a luz de neblina traseira. A luz de neblina traseira acende em vermelho, que é realmente você não deve estar com isso ligado se não tiver neblina, né? E para desligar você coloca isso aqui para trás. Uma vez você desativa a traseira e outra vez você desativa a dianteira. E você pode desativar o farol por aqui, você volta esse aqui para o zero. Isso aqui é o pisca normal, funciona igual todo carro. Quando você volta o volante, obviamente ela volta. E não tem aquela função de piscar 3 vezes. Se você só colocar assim, ele só pisca enquanto você está segurando. Então não tem aquela função de mudança de faixa, né? Na minha opinião, a parte mais interessante desse carro é exatamente isso aqui. Esse volante que gira só a parte de fora. Isso aqui é um charme muito bacana. Eu acho que mais carros deveriam ter isso. Vantagens de ter isso aqui. Bom, o airbag aqui é um airbag fixo. Então airbags fixos eles tendem a ser mais seguros. Num airbag normal de um carro, você tem que ter o airbag redondo. Ele tem que ser um airbag circular. Ele pode te atingir reto, pode te atingir um pouquinho virado e por aí vai. Esse aqui não, esse aqui vai te atingir de uma forma sempre igual. Isso aqui ajuda na segurança do carro. Temos vários botões aqui. Então esses botões controlam o rádio. Esses botões controlam a navegação no computador de bordo. Esses botões aqui controlam o cruise control. Você pode ligar ou cruise control, regulador de velocidade, ou senão limitador de velocidade. E aqui você controla funções adicionais no rádio. E a buzina é aqui. Aqui realmente é só o airbag. Esse volante também regula tanto em altura quanto em profundidade. Então temos as regulagens completas. E junto com o volante se mexem esse painelzinho de luzinhas e o conta-giros. Aqui do lado direito temos também um pequeno cabide. Você pode estender ele e pendurar alguma coisa aqui. Aqui embaixo temos alguns botões. Então, esses botões aqui nenhum estava sendo usado, porque esse carro não tem esses opcionais, mas provavelmente ia ter aqui a desativação do controle de estabilidade, se esse carro tivesse. Mas aqui temos a regulagem de altura dos faróis. Você consegue regular aqui eletronicamente. Aqui embaixo temos o nosso cinzeiro. Aqui no meio também temos alguns porta-objetos. Temos aqui um de cada lado. Não são tão úteis, aqui dá para pôr talvez uma caneta com dificuldade. Aqui realmente é um espaço que certamente dá para você colocar uma caneta aqui. Eu não arriscaria por nada maior. Aqui embaixo temos um porta-copos e aqui um pequeno porta-objeto sem tampa, que também você pode colocar alguma coisa aqui no meio. Aqui você tem um encosto de braço, um encosto de braço que dá para regular aqui para frente, ou você deixa mais aqui para trás, e ele abre e dentro dele tem um porta-objetos. Porta-objetos de tamanho normal, não é nem tão grande e nem pequeno. E aqui temos o nosso isqueiro. E temos uma tomada de 12 volts independente. Então você pode ligar duas coisas aqui. Esse carro tem duas tomadas 12 volts aqui no meio. Aqui temos o nosso porta-luvas. Ele desce suavemente. Esse porta-luvas aqui é um porta-luvas bem fundo. Temos aqui um porta-manual. Temos aqui a desativação do airbag do passageiro. Aqui temos o nosso controle de ar-condicionado do porta-luvas. Você pode refrigerar o que está aqui dentro. Temos aqui um porta-canetas. Aqui tem um porta-cartões e aqui mais um porta-objetos para você deixar alguma outra coisa. Obviamente na outra porta também temos porta-objetos igual temos nessa aqui. Então temos um porta-objetos bem pequeno aqui na frente e um aqui um pouquinho maior. Nesse carro temos alças de teto para todos os ocupantes. E aqui para o motorista temos um porta-óculos. Esse aqui é um câmbio de 5 marchas, manual. É um câmbio bem ok, os engates são bem normais, não, nada demais. Eles não são ruins. A única crítica que eu tenho é que são longos. O percurso que você faz aqui é longo, né? Ele podia ser um câmbio mais apertadinho um pouco. E para engatar ré, basta pôr aqui para trás. O freio de mão é um freio de mão normal, igual a maior parte dos carros. A única diferença que ele tem é que quando ele fica para baixo, ele faz um acabamento mais liso aqui com o resto do carro, né? Uma atençãozinha legal ao detalhe. Aqui embaixo temos um pequeno porta-objetos também, bem pequenininho. Nem sei muito bem o que dá para guardar aqui. Desse lado nós temos o nosso controle dos limpadores. Esses limpadores são do estilo minivan, então são esses dois que são cruzados um com o outro. Para baixo nós ligamos uma vez só. Depois temos a posição intermitente, posição 1 e 2.
E aqui temos o nosso limpador traseiro. Rodando aqui e rodando mais uma vez você liga para pôr água nos vidros. E aqui, puxando, você liga o esguicho dos vidros. E se você apertar aqui, você controla algumas coisas aqui no computador de bordo. Você muda qual que é o programa que você quer. Então esse aqui é o instantâneo, esse aqui é a média e esse aqui é a segunda média de consumo, né? Basicamente. Você tem aqui a quilometragem percorrida, a média de consumo. Então 5 litros ao 100 são 20 km por litro. Muito bom, né? Esse aqui é um carro a diesel, é de se esperar. E aqui a velocidade média que você andou. No programa 2 temos informações um pouco diferentes. No primeiro programa, que é o instantâneo, nós temos aqui consumo instantâneo, o carro está parado, não está marcando nada, e quilometragem restante para o destino. Nesse carro, basicamente, você pode colocar um número de quilômetros que aqui ele vai decrescendo. Aqui temos a nossa autonomia. Essa autonomia aparece tanto aqui quanto lá em cima. 125 quilômetros até o tanque esvaziar. Nesse carro, você abre a porta com o farol ligado, ou se não com a chave na ignição, e ele te dá um aviso sonoro bem interessante. Você tira a chave, ele para. Agora, se você abrir a porta com o farol ligado, o aviso sonoro é diferente. Bacana, né? Vamos ver como é que são os bancos traseiros desse carro. Aqui os bancos traseiros são bem completos. Você tem aqui 3 encostos de cabeça, um para cada ocupante. Da mesma forma, você tem aqui cinto de 3 pontos para o terceiro ocupante. E você tem também um encosto de braço para levar 2 ocupantes com maior conforto. E aqui dentro dele temos um porta-objetos bem grande. Aqui você tem 2 porta-copos. Não sei se são muito confiáveis, mas tem 2 porta-copos, 2 porta-canetas e mais um espacinho para guardar mais coisas. Aqui atrás também temos uma luz de teto, que você pode desativar, ativar só quando as portas estão abertas ou ativar o tempo todo. Lembrando que essa opção só funciona quando o carro está ligado. Por quê? Porque alguém pode esquecer isso nessa posição aqui e daí o carro ia ficar sem bateria. Então ele tem essa proteção. Quando o carro desliga, ele desliga a luz também se ela estiver nessa posição. Esses bancos são bipartidos e você pode rebatê-los por aqui. Da mesma forma que você pode rebater o encosto, você pode rebater também o assento. Se você levar essa parte para cá, você consegue basicamente uma superfície reta de carga. Vamos sentar-nos no banco traseiro para ver como é que é o espaço. Aqui no banco traseiro, o espaço é normal, não é um carro tão espaçoso, mas também não é um carro apertado. Sobra aqui um pouquinho de espaço, mas não dá muita liberdade de mexer a cabeça, então é um espaço mediano. Não diria que é tão apertado, mas também não diria que é um grande espaço. E aqui o espaço para as pernas também é a mesma coisa. Se tivesse um pouquinho mais de espaço, eu agradeceria. Temos aqui essa parte aqui mais afundada. Não é espaço de sobra, né? Fica um pouquinho apertado. Lembrando que eu tenho 1,87 m e o banco da frente está regulado para a minha posição de dirigir. Aqui na parte de trás temos um acabamento muito semelhante à porta dianteira. Então aqui temos um soft touch, uma sonetinha igual lá na frente e um tecidinho aqui igual temos lá na frente. Temos aqui também um porta-objetos relativamente grande para os padrões da época. Temos aqui o nosso alto-falante traseiro. Aqui no banco temos um porta-revistas. E esse carro aqui tem vidros manuais na parte de trás. Então, é um vidro manual que ele desce só até aqui. Lembrando que isso aqui meio que é padrão para a época, né? Esse aqui ainda está dentro dos padrões. E aqui atrás, apesar de não termos saída de ar aqui no meio, temos debaixo dos bancos. Aqui nós temos a nossa trava de crianças, para não conseguirem abrir a porta por dentro. Mas o que é interessante dessa trava de crianças é que ela mostra no computador de bordo se ela está ativa ou não. Então é uma coisinha a mais que muitos carros não tinham, né? Aqui na traseira temos as escritas Citroën e C4, e ali no meio, obviamente, o símbolo da Citroën. Aqui embaixo temos, desse lado temos uma luz de neblina e desse lado temos a luz de ré, sendo que essas luzes ficam separadas da iluminação principal. Aqui temos o pisca e aqui temos as luzes de freio e de posição, né? E no meio ali temos a nossa terceira luz de freio. Ela é branca, mas obviamente acende vermelho. Para abrir o porta-malas desse carro é muito simples. Se ele estiver destrancado, você vai colocar a mão aqui embaixo e
apertar. Lembrando que não é puxar essa parte. Muita gente vem e puxa com força, não. Você tem que pôr a mão lá atrás e ele abre eletronicamente. Você consegue saber quando ele abriu. Levantando aqui, temos acesso ao porta-malas. É um porta-malas de tamanho médio. Esse aqui é um hatch médio, né? Então está devido à média. Temos aqui uma luz de porta-malas, para você ver no escuro. Aqui temos o nosso colete, que é obrigatório na Europa. E bem como o nosso triângulo, que também é obrigatório. Esse carro tem uma particularidade muito interessante, que você pode puxar isso aqui. Isso aqui é basicamente um separador de carga. Você ganha esses espaços aqui para guardar compras. Para não ficar aquelas sacolas mexendo no porta-malas todo, você consegue guardar elas nesses espaços dedicados. E se você quer recolher isso, basta trazer isso para o lado e voltar a pôr aqui atrás. Aqui embaixo é o normal, temos aqui o nosso pneu sobressalente e as nossas ferramentas. Esse pneu sobressalente é do mesmo tamanho que as rodas do carro, mas é uma roda diferente, né? Não é uma roda de liga. E aqui em cima temos o nosso acabamento normal, tudo forradinho, né? Nada de metal aparecendo, igual manda a lei dos hatches médios, né? E aqui uma particularidade da lanterna é que a parte de dentro é vermelha. Em alguns carros ela é vermelha, mas na maior parte deles é preta, então é uma diferençazinha. E aqui temos também apoios para baixar a tampa. Você pode baixar ela aqui. Esse aqui é o tanque de combustível, infelizmente é daquele tipo que tem que pôr a chave e rodar. Ele não abre sem a chave. É um pouco mais chato, né? Podia ter aquela coisinha eletrônica, mas não. Ele é de pôr a chave. Aqui um ganchinho para você pendurar a tampa, igual tem mostrando aqui. E escrito diesel, basicamente explicando que esse carro é a diesel. Para abrir o capô desse carro é um pouquinho diferente. Você tem essa alavanquinha aqui embaixo, só que em vez de você puxar ela, você empurra para frente. Isso aqui deu algumas dúvidas pro pessoal, porque muita gente ficava procurando e não achava. Então no facelift desse carro que teve aqui na Europa, ele mudou para uma coisinha que você puxava de lado. Aquele do vídeo que eu fiz anteriormente era exatamente assim, era um ganchinho que você puxava na lateral. Para abrir o capô, basta pôr a mão aqui no símbolo Citroën e levantar. Esse carro, infelizmente, tem varetinha de capô. Então você tem que colocar aqui. Ele não tem ainda amortecedores. E esse aqui é o compartimento de motor do C4. Aqui em cima nós temos manta acústica. Esse carro é a diesel, então é até bom que tenha. A maior parte dos carros a diesel tem isso, mas eu creio que até nos modelos a gasolina, nesse carro também temos, porque ele é um hatch médio, né? Esse aqui é o motor 1.6 HDI, 16 válvulas. Ele saiu em duas versões, na versão de 90 cavalos e na versão de 110. Esse aqui é o de 90 cavalos. Se quiserem ver esse mesmo motor na versão de 110 cavalos, podem ver o vídeo que eu tenho do Focus. O Focus a diesel pegou emprestado esses motores, né? Basicamente a Ford durante muito tempo usou um motor exatamente igual a esse. Esse carro tinha também na versão 2.0 diesel e tínhamos também em vários motores a gasolina que iam de 1.4 até 2.0. Aqui temos a nossa tampa de bateria, uma tampa bem grande que realmente tapa a bateria toda. Nesse carro tudo tem uma tampinha, tudo é bem organizadinho. Isso aqui é o líquido de arrefecimento, o líquido de lavagem dos vidros. É interessante notar nesse carro também que o turbo fica logo na sua frente. Então esse motor, igual na maior parte dos Peugeot Citroën, ele é montado meio que no sentido inverso. Sim, o câmbio fica do mesmo lado, ele fica aqui, mas o motor de arranque desse carro fica atrás. E mesma coisa, a bomba de injeção fica lá atrás, a bomba de alta pressão, né? Isso aqui é um motor 1.6 diesel com turbo e injeção common rail. O principal propósito desse motor a diesel é realmente de trazer uma boa economia de combustível. Aqui temos a nossa caixa de fusíveis com um aviso para não lavar. E é importante ver que nesse carro essa parte da frente é tudo feita com materiais leves. O nosso paralamas é um composto plástico. O capô é feito de alumínio, então é super levinho também. Então pessoal, vamos andar com o Citroën C4 e ver como é que é. Nesse C4 aqui, uma coisa que você nota ao dirigir ele é que a embreagem é relativamente dura, a embreagem desse carro é relativamente pesada. Assim, não é nada de outro mundo, sabe? Você só nota que ela é um pouquinho pesadinha. Assim como a direção desse carro também é eletro-hidráulica, mas mesmo assim ela tem um peso bom nela, né? Eu sou fã de direções um pouquinho mais pesadas. Então esse carro aqui veio para o Brasil, um pouco depois de ter lançado na Europa, né?
Os do Brasil eram basicamente o mesmo carro, só que eles eram feitos na Argentina, né? Eram montados na Argentina, em vez de serem montados na França, igual esse aqui é. Quando esse carro lançou no Brasil, ele dividia muitas opiniões, né? Porque muita gente acreditava que o carro ia sofrer o mesmo tipo de problemas elétricos que os primeiros Peugeot tiveram no Brasil também, mas ao mesmo tempo muitas pessoas gostavam do carro e achavam o carro até mais inovador do que a maior parte dos modelos da categoria dele que estavam numa morosidade lá no Brasil. Então o Golf não mudava faz bastante tempo, o Astra era o mesmo carro desde quando tinha lançado basicamente, né? Então o pessoal que procurava um pouquinho mais de novidade certamente gostou desse carro. Eu acho esse carro um carro muito bom, ele realmente faz algumas coisas de maneira diferente, algumas coisas para bem, outras coisas talvez nem tanto. Temos aqui a velocidade central e em digital. Muita gente não gosta disso aqui. Isso aqui tem uma grande vantagem, que você consegue manter o olho na velocidade que o carro está andando sem tirar a visão da estrada. Então você não precisa olhar para aqui e para ali, sabe? Tem essa vantagenzinha. E esse carro aqui, apesar de eu usar a versão 1.6 de 90 cavalos, então a versão a diesel com menos potência que tem, ele desenvolve bem. É um carro que não faz feio em desempenho. Obviamente não é um carro para ganhar corridas, né? Mas é um carro que tem um consumo excelente, tem um desempenho muito adequado. Então nas versões mais completas desse carro você encontra bastante coisa interessante. Ele tem farol direcional, ele tem um ar-condicionado do ozônio muito interessante. Nessa versão aqui não, nessa versão ele é um pouco mais sóbrio. Mas eu costumo dizer, as melhores coisas que um carro tem são de segue. Então, se você gosta desse painel diferentão, esse carro tem de segue. Esse volante aqui que vira só a parte do meio também é muito interessante. Isso aqui é de segue, todo C4 de primeira geração é assim. Seja o que for que você procura, se você procura um C4 um pouco mais básico, se você procura um C4 com tudo que tem, eu te aconselho a evitar o C4 com câmbio automático de 4 marchas. Pega um manual, sabe? Ah, eu quero um carro automático, então não pega um C4 de primeira geração. Escolhe outro carro que não tenha esse câmbio. Porque além de ser um câmbio de 4 marchas, que eu já não gosto, já acho estranho um câmbio automático de 4 marchas num carro depois dos anos 2000, eu acho isso um pouco antiquado. Fora isso, existem câmbios de 4 marchas perfeitamente aceitáveis, mas o câmbio de 4 marchas desse carro é conhecido por dar problemas. A gente sabe que manutenção de câmbio automático não é das coisas mais baratas do mundo. Se você quiser gastar seu dinheiro com isso, gasta, mas eu não recomendaria, sabe? Se você quer um C4 automático, vai em frente, mas eu não teria. E o manual é bom, ele tem um câmbio bom, um câmbio que aguenta muito, a dirigibilidade dele é muito boa, então faça um favor você mesmo e pegue o manual. Eu acho também a versão sedã um pouco estranha. Eu vivi na Europa durante algum tempo e depois, quando eu fui no Brasil, eu vi alguns C4 sedã e achei muito estranho, mas pronto, tem quem goste e se você gosta, ok, mas eu acho que é uma versão que realmente não faz jus ao design original desses carros. E como vocês sabem, esse aqui é um carro mundial, então é um carro que o mesmo carro foi lançado em vários países do mundo. E obviamente em cada país ele era vendido com uma certa proposta. E a proposta desse carro no Brasil era ser um carro completão, um carro com vários itens diferentes, que você não costumava ver nos carros da época, né? Como eu falei, farol direcional, esse volante assim todo diferentão e tal. Então no Brasil ele vendeu principalmente por causa disso, porque ele trazia um luxo um pouco diferente do luxo que se encontrava nessa categoria na época. Aqui na Europa, esse carro é muito mais popular. Então, se no Brasil a exclusividade que ele tinha acabou prejudicando em peças, pessoas que não conseguiam mecânicos dispostos a mexer no carro delas, ou pelo menos não conseguiam a um preço acessível, aqui na Europa esses carros são muito comuns. Essa mecânica, principalmente essa mecânica aqui, 1.6 e 2.0 HDI, basicamente os motores Common Rail da PSA, esses motores são em todos os carros. Então esses motores estão em alguns Peugeot e Citroën, obviamente, estão nos Ford, no Focus, em alguns Mondeo, em alguns Mazda, que eram baseados em Ford, e alguns Volvo, que são baseados em Ford. Então esse motor era muito difundido aqui pela Europa, e por consequência, todo mundo sabe mexer com eles aqui. São motores também relativamente simples. Os motores de gasolina, eu não posso falar muito sobre eles, porque eu não tenho muita informação sobre eles, mas realmente no início era um pouco complicado de se mexer, mas hoje até que não.
Hoje no Brasil já temos carros com turbo, com injeção direta, e pelo menos comparativamente aos THP, por exemplo, são motores relativamente tranquilos de se manter. Obviamente que é preciso cuidado, né? É preciso saber o que está fazendo quando se mexe com eles, porque não é um motor que aceita tanta coisa mal feita igual alguns motores mais antigos, né? Isso basicamente não é culpa do motor, é culpa do mecânico que não faz a coisa pelo procedimento certo. E esse motor aqui tem a grande vantagem do consumo. Então esse carro ele faz 5 litros aos 100 km na cidade. Isso é 20 km por litro. 20 km por litro na cidade, num motor que não é tão lento assim, é bacana, é impressionante. Num carro médio e tudo, então é um consumo muito bom. E realmente, aquela coisa do torque em baixa rotação, que o diesel é tão conhecido, esse carro te entrega. E o que eu gosto principalmente nesse carro é que ele ousou fazer as coisas de uma maneira diferente. Então, todo mundo põe o painel aqui, vamos pôr o painel ali. Que é preciso, às vezes, uma marca que chega e arrisca um pouco, inova um pouco. Ali não é todo mundo que gosta, mas pelo menos é em digital. Eu só não aceito o painel ali quando é aquele painel em analógico, porque você está aqui e o painel está ali, você lê a velocidade de uma maneira errada e tudo isso. Então, sendo digital, pode estar ali. Temos esses contagiros aqui na frente, também, que é bem interessante, é bem estilo carro esportivo, carro de corrida, né? Bem inspirado nisso. E eu me surpreendo como é que não existam mais carros com o volante nesse estilo aqui, que você roda só a parte de fora. Porque isso é muito legal. Isso aqui reduz o número de peças móveis, então você não precisa ter uma cinza de airbag, por exemplo. Isso aqui aumenta a segurança do seu carro, porque um airbag fixo é muito mais seguro do que um airbag móvel, né? Então tudo isso eu acho que são vantagens. E a Citroën decidiu fazer isso assim, para continuar aquela linha deles dos volantes sem raios. Então, antigamente tínhamos vários Citroëns com o volante de um raio só, né? O DS era assim. Esses volantes eram bem interessantes, que tinham um raio só. Muita gente achava feio, muita gente achava imprático de se usar, mas eles eram com certeza interessantes. E esse aqui foi um passo além. Isso aqui é praticamente um volante sem raios. Sim, ele tem 2 raios, só que ele não liga a parte do meio do volante, então teoricamente não é um raio. Se é que isso faz algum sentido para vocês. Outra coisa que para mim nesse carro é muito boa é a visibilidade. Então ele tem uma área envidraçada grande, para a época do carro, obviamente, né? Ele acaba tendo uma boa visibilidade por conta disso. Eu acho muito bacana esse carro, apesar de quando ele lançou eu não achava ele o carro mais interessante do mundo, mais bonito do mundo, mas eu acho que esse carro está envelhecendo muito bem. É difícil eu falar isso quando no Brasil tem vários aqueles carros mal cuidados e vários super baratos e alguns em estado muito ruim que não compensa nem mais arrumar, né? Por maus cuidados, né? Principalmente. E é um carro que no Brasil, infelizmente, é um pouco caro a manutenção dele, né? Por disponibilidade de peças, disponibilidade de mecânicos e tudo isso. Mas eu acho que a aparência dele, as coisas que ele tem assim, vão envelhecer bem, vão ser uma marca um pouco diferente. Porque muita gente reclama que os carros estão cada vez mais parecidos um com o outro, os carros estão todos iguais. E essas mesmas pessoas, quando chega a oportunidade de comprar um carro, vão no óbvio, vão no que é igual uma coisa com a outra. Então, se você quer algo realmente diferente, esse é um dos carros que ainda fazem as coisas de maneira diferente. Ainda se arriscam a isso, sabe? Tudo que ele faz aqui nesse interior, principalmente, né, nessa parte que está na sua frente aqui no painel, ele faz para fugir do óbvio. Hoje faltam carros que tiveram essa ideia de fugir do óbvio, sabe? Por isso que eu acho esse carro uma excelente opção, principalmente aqui na Europa, porque aqui na Europa são carros com uma mecânica muito conhecida, né? Todo mundo que mexe em diesel consegue mexer nesses motores. Eu acho isso muito bom. Acho que aqui é um carro que vale muito a pena. Tanto essa versão aqui, quanto a versão de 2 portas, o VTR, né? Aqui na Europa, em 2008, esse carro teve um facelift. O que mudou? Bom, era bem básico. Foi um facelift bem pequeno. Uma coisa que mudou foi o para-choque da frente. O para-choque da frente é um pouquinho diferente. Há um tempo atrás eu fiz um vídeo de outro C4, que esse realmente tinha esse facelift, era um pouquinho diferente ali a parte da frente. O para-choques, principalmente, era diferente. Então se vocês quiserem ver, esse vídeo tá aí também. E esse facelift nunca veio pro Brasil, só aqui na Europa. Então os do Brasil tiveram essa aparência desse aqui até o final da linha.
pessoal, basicamente é isso. Muito obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.